Respira. Você acabou de perder tudo. O que você faria? Depois de perder todas as suas fortunas, todo o progresso da sua vida, como você encontraria calma em meio ao caos? Um cara chamado Zenão de Sítio teve esse mesmo azar 310 anos antes de Cristo. Ele era conhecido por ser um mercador bastante rico. Em uma dessas navegações pelo mar Mediterrâneo, houve uma forte tempestade e seu navio naufragou. Mas ele sobreviveu e foi parar em Atenas, somente a maior cidade da Grécia, o berço da civilização ocidental. E lá, Zenão se encantou com a filosofia antiga. Heráclito, Sócrates, Estilpo, Crates juntou alguns seguidores e começou a apresentar suas ideias e desenvolvê-las na Ágora de Atenas, em um local bem específico dela, Stoa Pikili, ou Pórtico Pintado, e é daí que veio o nome de uma das escolas filosóficas mais famosas do mundo inteiro, o estoicismo. Antes de mais nada, qual é o propósito do vídeo? Talvez seja incentivar vocês a estudarem um tópico novo. Talvez seja um vídeo puramente motivacional, ou talvez seja o que você precisa. Qual será a melhor forma de se viver? Que vida vale a pena ser vivida? Essas são as perguntas essenciais para começar esse capítulo, que também começou uma fase da minha vida. Vamos lá, deixa eu te contar minha história pessoal. Ano passado, ou melhor, 2022, eu tive no terceiro ano do ensino médio. Certo dia, um grande amigo meu me recomendou 2 livros, O Antifrágil, de Nicholas Taleb, e Meditações, de Marco Aurélio. Quão incrível é a magnitude das reflexões de um imperador romano. Não qualquer imperador romano, mas um estoico. Alguém que falava sobre viver de acordo com a natureza. Alguém que falava sobre as virtudes como bem supremo. Tudo isso para poder governar um império e, é claro, poder governar a si mesmo. Meditações é um testemunho de como ele aplicava esses princípios na marra. E as ideias que eu absorvi mudaram completamente a minha visão de mundo. Abre aspas, que vergonha pra alma. Hesitar na estrada da vida enquanto o corpo ainda persiste, fecha aspas. E aí pronto, eu me vi lendo as cartas de um estoico, o manual de Epiteto, Ser Estoico, Eterno Aprendiz. Eu vi com meus próprios olhos como era belo o exercício de entender e se convencer de que essas ideias faziam sentido. Nas cartinhas de Sêneca, aprendemos a aproveitar o tempo, aprendemos sobre as amizades, sobre a falta de foco na leitura e como resolver. Em Meditações, vemos que até o imperador romano, grandíssimo e disciplinado no seu encargo, se encontrava em dilemas básicos como: será que vale a pena levantar da cama nessa manhã? Conhecer o estoicismo foi a virada de chave que, pelo menos para mim, deu início a essa minha vontade de querer conhecer mais da filosofia. Como vocês sabem, a filosofia é amar o conhecimento. Mas não só isso, também é a busca pela razão, é a busca pelo sentido e, bom, foi a forma que eu usei para vencer a minha ignorância. Eu aprendi a controlar as minhas emoções, aprendi sobre virtudes, justiça, ética. Eu fico curioso e tento usar minha empatia para avaliar a situação das pessoas. Eu consigo perceber que em algumas pessoas falta força de vontade, falta disciplina. Saber disso tudo cedo não é só importante para mim, como também é importante para os outros. Quanto mais valor eu puder agregar na vida dos meus amigos, ou na sua vida mesmo, cara espectador, mais valor eu ganho. Não só o dinheiro, mas também me leva a ser mais feliz. Então não é só sobre o conhecimento que você vai ganhar, mas sim como você vai se elevar com esse conhecimento, a fim de obter a tal da felicidade. Lembre-se sempre da seguinte frase: um homem não peca só por ação, mas muitas vezes por omissão. É com essa frase que eu lhe concedo uma pequena chama de motivação para parar de perder seu tempo. E olha, eu não quero ser o cara chato que diz que você tá perdendo tempo e que você devia fazer outra coisa. Não, eu só quero te lembrar que existe uma chance, aqui no presente, de você se beneficiar muito com qualquer ação, nem que seja uma pequena ação. Nem que seja só começar logo a estudar, ou só começar logo a treinar, ou só começar uma dieta, pois o tempo vai passar de qualquer jeito. Pense em iniciar logo, o mais cedo possível. Enfim, foi através das ideias do estoicismo que eu encontrei um certo propósito para os meus pensamentos. E também foi a minha forma de ter acesso mais rápido ao conhecimento. Eu diria que, se ainda resta alguma dúvida, faz questão de ver esse vídeo até o final e também comenta alguma coisa caso você tenha tido uma experiência parecida.
E foi num naufrágio, bem na costa da Ática, onde se localiza a capital da Grécia, que um homem chamado Zenão de Cítio se encontrava. Ele é o fundador do estoicismo, um cara que era fissurado e completamente viciado nas tradições filosóficas de Atenas. Seu pai era supostamente um mercador que trazia das suas viagens escrituras de Sócrates. Não é à toa que o estoicismo hoje é uma corrente filosófica tão famosa. É porque tem origens no cinismo, em Sócrates e até mesmo Aristóteles, com a sua rigorosa ética das virtudes. Depois eu explico o que são virtudes, mas vamos continuar com a história. Zenão então dá início à primeira geração de estoicos, em meados de 300 anos antes de Cristo. O interessante é que, enquanto ele estava vivo, ninguém dava muita moral para suas ideias. Toda hora discordavam, só depois de morto que as suas ideias foram canonizadas. E aí sim os ensinamentos dele foram analisados cuidadosamente após a sua morte, o que levou a um novo foco para elaborar mais ainda suas doutrinas, com a escola estoica tendo uma espécie de evangelho, ou seja, uma base mais rigorosa. Surge uma figura que até hoje é considerado o maior estoico de todos os tempos, Crísipo de Solos. Reconhecido por ser o maior pensador da escola estoica. Sua autoridade derivava do respeito entre os estoicos, não de sua posição formal na história da escola. Foi ele quem sistematizou e elaborou mais ainda o pensamento lógico no estoicismo. A gente vai discutir um pouco mais sobre essa lógica futuramente. O que a gente sabe é que Crísipo estabeleceu muitas normas importantes para a escola estoica ser preservada por vários anos. Em Atenas, por exemplo, no século 3 a.C., a escola já tinha muito prestígio público. A partir do século II a.C., os líderes do estoicismo, como Diógenes de Babilônia, eram selecionados como embaixadores para representar Atenas em negociações com Roma. E tudo isso porque lá atrás, Crísipo tinha feito diversas contribuições políticas para o bem-estar geral da escola estoica. Porém, foi nessa brincadeira de cunho político que, a partir do século II a.C. e adiante, a escola estoica começou a ter interesse no platonismo. Sim, vem de Platão. Isso foi até a era de Posidônio e Panaetius, que ninguém liga pra eles. Ok, eu tô brincando, ninguém fala muito deles, mas o que eles fizeram de verdade foi que eles começaram a estudar o estoicismo de Atenas e o popularizaram em Roma, através dessas conexões políticas que, minha nossa, eu fiz o storytelling. Ok. Por conta dessas contribuições políticas, o estoicismo começou a ter interesse no platonismo. Só que essa brincadeira não feriu as origens estoicas de forma alguma. Do contrário, enriqueceu os debates sobre estoicismo. E o que importa na verdade é que esses caras aí, Posidônio e Panaetius, fundaram uma escola em Roma. E o estoicismo, a partir daí, começou a ter um cunho moral e religioso. Guarda essa informação, porque ela vai ser muito útil no futuro. Daí, um divisor de águas muda completamente a história de Atenas. Nos anos de 88 a 86 a.C., dois filósofos, um peripatético e um epicurista, ganham poder absoluto na capital da Grécia. Basicamente, dois tiranos e uma merda muito grande. Eles se juntaram com outro rei para tentar combater os romanos, dando início às famosas guerras mitridiáticas, que, ironicamente, acabaram destruindo a posição de Atenas como polo filosófico do mundo. Essa cagada enorme dos filósofos tiranos que ganharam poder na cidade resultou em Atenas sofrendo um cerco devastador pelo exército de Sula, ao final do qual a cidade foi saqueada. Isso basicamente marcou um fim na história das escolas estoicas em Atenas. Ou é o que a gente pensa, porque é historicamente incorreto afirmar que acabou o estoicismo em Atenas, mas foi o que levou o estoicismo a um rumo um pouquinho diferente. Você lembra que eu falei de dois caras importantes que fundaram uma escola lá em Roma? Pois é, Posidônio e Panaetius, além de outros filósofos como Cícero, mantiveram as ideias circulando por lá. E foi no primeiro século antes de Cristo que fora dado início à fase romana do estoicismo. Roma, de forma ridiculamente estereotipada, era filosoficamente pouco criativa. A escola tinha um status institucional mal definido, havia muito ecletismo / fusão de diferentes filosofias no mesmo lugar. Embora tivesse esse estereótipo de Roma, o estoicismo ainda assim continuou como uma força filosófica ativa por pelo menos os primeiros 2 séculos depois de Cristo. Não havia uma escola estoica, mas haviam vários professores estoicos. E o estoicismo também estava profundamente enraizado na cultura greco-romana e, em certa medida, na vida política. E o ideal de viver uma vida propriamente estoica permaneceu poderoso. Você provavelmente vai reconhecer nomes como Epiteto, Sêneca, Rufo. Esses foram os primeiros representantes estoicos dessa época. Você lembra que eu também falei sobre o estoicismo ter partido para um cunho mais religioso e moral?
Pois é, Sêneca e Epiteto tratavam muito sobre a ética, escreviam discursos morais, só que principalmente éticas práticas. Ou seja, um conjunto de conselhos estoicos sobre como agir em situações específicas do dia a dia, como situações de raiva, tristeza, impotência, insuficiência. Sêneca, em seu ensaio sobre a ira, usa o pensamento estoico sobre a natureza e a terapia das paixões. Epiteto, no entanto, defendia uma versão mais rígida do estoicismo. Porém, o que ele queria em seus discursos era talvez transmitir as mensagens essenciais da ética estoica para um público mais amplo, sem diluir os fundamentos dessa ética. E nisso, o estoicismo foi tomando espaço, tanto na poesia, quanto na literatura, quanto no dia a dia, quanto no caráter, quanto nos indivíduos, quanto nos sábios, quanto na política e até mesmo dentro do Palácio Imperial de Roma. Marco Aurélio, imperador romano, nascido em 121 d.C., iniciou seu reinado no ano 161, que só terminou no dia de sua morte, no ano 180. O que falar do Caba? Marco Aurélio foi muito influenciado pelo estoicismo. Ele ressuscitou a filosofia em Atenas, o que a emergiu novamente como um centro intelectual. Também escreveu um pequeno diário filosófico que, mais tarde, viraria a ser a inspiração para dezenas de princípios estoicos que juntos formam um modelo para enfrentar as dificuldades da vida. Para você que ainda não leu as Meditações de Marco Aurélio, eu vou ler um trechinho bem interessante para que você entenda o motivo pelo qual esse diário é tão importante para mim e também tão importante para outras pessoas. Abre aspas. Na vida de um homem, o seu tempo é apenas um momento. O seu ser, um fluxo incessante. Os sentidos, uma vela mortiça. O corpo, uma presa dos vermes. A alma, um turbilhão inquieto. O destino, negro. E a fama, duvidosa. Em suma, tudo que é do corpo é como água corrente. Tudo que é da alma, como sonhos e vapores. A vida, uma guerra, uma curta estadia numa terra estranha. E depois da fama, o esquecimento. Onde, pois, poderá o homem encontrar o poder de guiar e salvaguardar os seus passos? Numa e só numa coisa apenas: a filosofia? Fecha aspas. Eu já citei esse verso em algum outro vídeo, e também tem outras bombas como não se apegar aos seus confortos, praticar a gratidão e a empatia, manter um equilíbrio emocional, etc, etc. O ponto todo é que esse vídeo aqui não é, sei lá, sobre como o estoicismo vai salvar sua vida, não. É minha experiência pessoal, e toda mudança de mentalidade em uma pessoa, numa experiência pessoal, começa com uma epifania. Uma epifania é um vislumbre. É como se você tivesse preso em uma realidade completamente diferente e, de repente, você fura a própria bolha e entende o outro lado. É um ato muito maturo, por sinal. Uma das epifanias de Marco Aurélio, em suas meditações, é a compreensão da impermanência e da transitoriedade da vida, sobre a brevidade da vida. Abre aspas. Recorde-se constantemente que toda a matéria é efêmera, porque todas essas coisas rapidamente se transformam em nada. Isso significa que uma vida mais longa ou mais curta vão dar no mesmo, porque o minuto que passa é o bem igual de todos os homens, mas o que já passou ainda não é nosso. Fecha aspas. É brilhante reconhecer que essa sua vida é única, que todo momento precisa ser vivido porque é o seu dever enquanto vivo, é viver a melhor vida, é viver feliz. Pode ser que para alguns de vocês isso seja até que óbvio, afinal de contas tudo indica que você deve sim encontrar um balanço e viver bem, mas para mim não era. Eu tava procurando respostas, por mais tolo que seja, é melhor você encontrar qualquer coisa para se agarrar à vida, porque não existe uma vida que agrada de fato se você não vencer os desafios impostos por ela. E sabe, uma epifania como essa pode acontecer a qualquer momento, na escola, no trabalho, em casa, enquanto corre no parque e aprecia a natureza ou enquanto medita. Fato é que existe um momento, e ele pode chegar tarde, assim como pode talvez chegar bem cedo. A lição mais profunda que eu aprendi com Marco Aurélio foi que talvez não seja sobre uma epifania ou outra, que você com certeza vai ter. Talvez você nunca entenda a razão pelo qual você deve se agarrar à vida. Talvez você nunca entenda o porquê eu me agarrei à vida. Por que de existirem pessoas por aí fazendo de tudo pra viver? Não importa, a lição geral é conhecer, é conhecimento. Sabe, se eu não tivesse conhecido as meditações, o estoicismo ou o desenvolvimento pessoal, eu nunca ia ter pensado sobre isso e quem sabe que caminho eu estaria trilhando hoje. Vendo um videozinho no YouTube sobre estoicismo, quem sabe você não acabe conhecendo mais, não acabe, sei lá, indo ler o livro, indo pensar um pouco sobre o vídeo, sobre as suas escolhas, daí acabe se encontrando em uma epifania. O que é uma virtude?
Bom, virtude é excelência. Eu diria que é um pouco mais do que isso, é uma excelência moral. É você trilhar o caminho certo. Para os estoicos, a virtude é o único bem verdadeiro. É o objetivo final da vida. Eles acreditavam que a busca constante pela virtude te levaria a uma vida feliz e significativa. A virtude estoica inclui qualidades como sabedoria, coragem, justiça e disciplina. Eu tenho um vídeo de 2 horas sobre disciplina. Tá aí a prova de que eu realmente ligo pra isso. Tanto é que ultimamente, um dos meus maiores dilemas vem sendo justamente aplicar essas virtudes na prática. Sabe, eu sou um tanto quanto indiferente quando se trata de coisas como religião ou moralidade. Tipo, se você foi criado numa família tranquila, que respeita um ao outro e não precisa agir com violência, é quase como senso comum falar que honestidade e benevolência são coisas boas. Não que eu seja o exemplo de ser humano honesto, mas eu tô aqui lutando pra ser um indivíduo melhor. E tem gente que não faz nem questão de melhorar. Mas sabe, o melhor era o que os estoicos buscavam mesmo. Sua lógica, sua forma de enxergar a realidade se tratava de compreender as coisas físicas, a natureza, os deuses, o cosmos e por aí vai. Segundo eles, para se alcançar a felicidade, você deve viver segundo a natureza. E eu concordo quando eles afirmam que a natureza do homem, por exemplo, é a consciência, é a razão. Mas tem um detalhe, eles afirmam que tudo que não vive sob a natureza é infeliz. Erros devem ser eliminados, você deve ser insensível quanto às paixões. Hoje eu posso encontrar umas discordâncias. Do ponto de vista neurocientífico, para alcançar tal felicidade, você deve primeiro alcançar um bem-estar subjetivo. E esse pode ser alcançado por um equilíbrio entre os prazeres, não somente a busca em eliminar todos os prazeres. E assim, por mais que existam pessoas criticando a lógica estoica e a sua abordagem, assim como eu critico essa parte, eu não vou negar, isso me ajudou a entender um pouco mais de mim mesmo. Quando você menos espera, a lógica deles te abraça e te coloca de volta no mundo. Faz você ter um pouco mais de vontade em agarrar a vida. Por isso, eu trago aqui algumas lições interessantes que eu aprendi durante essa jornada de estoicismo. 1. Sacrifique algumas coisas na sua jornada. Evite alguns prazeres agora para poder ter prazeres a longo prazo. Sacrifique um pouco do seu tempo agora para ter uma saúde melhor, para arrumar sua dieta, para exercitar, para escrever um diário, etc. 2. Seja honesto consigo mesmo. Qual foi a última vez em que você se olhou no espelho e refletiu um pouco sobre os seus comportamentos? Lição bônus: pega um tempo livre para apreciar a natureza e pensar um pouco sobre si mesmo. Tenha o seu momento de introspecção. 3. Seja justo, trate os outros com respeito e seja o primeiro a perdoar. Não é sobre ter 100% de empatia a todo momento, é sobre encontrar paz em si mesmo. Quem perdoa primeiro é quem encontra a paz primeiro. 4. Seja pragmático. Encontre resiliência quando as coisas ficarem difíceis. Quando não der pra ir até a academia porque tá chovendo, vai mesmo assim, apareça, seja disciplinado. 5. Sobre o que é bom ou ruim, tudo isso é fruto de um julgamento errôneo. Controle a sua paz interior. Controle a sua raiva, sua tristeza e sua angústia. 6. Aprecie as coisas mais simples. Uma volta ao parque, um almoço com um familiar, uma conversa bobinha com um amigo ou até mesmo um cafuné no seu animal de estimação. Encontre alegria e gratidão nas pequenas coisas de sua vida. 7. Reflita sobre as virtudes, sobre a importância do presente. A vida é breve e, sobre a brevidade da vida, aceite a impermanência das coisas. Aceite que a vida é efêmera. Aceite que um dia você vai morrer e você não precisa ter medo disso. 8. Tenha um equilíbrio entre os prazeres. Por mais que o pensamento leve você a achar que precisa ser pragmático todos os dias, entenda que não é bem assim. Mas você deve ter um equilíbrio entre fazer as coisas difíceis e relaxar sob as circunstâncias mais tranquilas. 9. Um dia você vai se deparar com uma situação ruim. Lembre-se do seu guia, do seu salvador ou seja lá o que for. Saiba que vai doer, se prepare para isso. Só que a dor passa, assim como a dor da academia, assim como a perda de um ente querido, assim como um evento muito triste, a emoção tá ali só pra demonstrar sua empatia. Você não precisa suprimir elas, mas precisa controlá-las. Busque ajuda em si mesmo. Olha, talvez você já tenha passado por algo assim. Eu mesmo já passei. O que me move a não remoer o passado é me lembrar sempre de que o que já passou não é mais nosso. Não há nada a temer porque o único encargo seu é o presente. Só viva o presente. 10. Progressivamente busque conhecimento. Só isso mesmo, não tem um segredo estoico. Faça sua vida girar em torno dos estudos. Esse é o dom dos sábios e, para quem busca seguir as virtudes, é uma excelência moral. 11.
Saiba que o desenvolvimento pessoal é alvo de muitas críticas. Se você não quiser buscá-lo porque acha que tá exagerando, ou porque acha que é bobagem, ou porque você acha que autodesenvolvimento é para pessoas que só querem se sair sobre as outras, pois bem, agradeça que você teve a chance agora. Agradeça por poder ter acesso ao conhecimento. Agradeça por ter acesso a várias ferramentas de autodesenvolvimento. Agradeça por ter internet, por poder ter mais acesso aos prazeres imediatos. Agradeça por ouvir essas palavras hoje, de usar as virtudes como guia, de ser uma pessoa mais completa com o conhecimento. Agradeça por tudo isso. Só não se esqueça de que o arrependimento vem em dobro. E você sabe como é doído perder essa oportunidade. Seja estoico, ou pelo menos tente. Não se esqueça de que eu, você e muitos outros também estão só no começo de uma longa jornada. Também não se esqueça de deixar o like, se inscrever e tamo junto, meus nobres.